Olá, que tal? Tudo bem? Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos ao Manufacturing Summit Webinar Series Brasil. Esse webinar ele foi promovido pela W6 Connect em parceria com a Dassault Systems, onde abordaremos o tema Quanta coisa mudou, como serão os próximos meses para a manufatura. Eu sou o Rodilson Silva, Head de Digital da W6 Connect, e junto com a minha equipe faremos o acompanhamento desse painel de discussão. A nossa agenda ela está prevista a duração de entre 1 hora e 1 hora e 15, onde teremos uma conversa em formato de mesa redonda entre o nosso mediador, que será o Luiz Roberto Egreja, e os convidados. E ao final do evento, reservaremos 15 minutos para responder as dúvidas. Então, eu peço a todos que estão acompanhando aí no chat através do YouTube, né, fazer as perguntas, que no final eu serei o mediador e estarei passando essas perguntas para os nossos convidados. E só para salientar a todos, alguns de nós estão na empresa, por isso a importância de usar a máscara, e os demais estão em casa em um ambiente controlado, tá bom? Então, só para exemplificar como que nós estamos trazendo esse webinar para vocês relacionado à manufatura. Eu gostaria inicialmente de apresentar os nossos convidados. Nós recebemos na bancada Alexandre Terada, que é diretor de manufatura da AbbVie, empresa biofarmacêutica formada em pesquisas, descobertas e fornecimento de medicamentos inovadores. Seja muito bem-vindo ao Manufacturing Summit, Alexandre. Obrigado, agradeço o convite. Recebemos também Sidney Leite, diretor técnico de operações da M. Dias Branco, companhia de alimentos que é líder nacional no setor que fabrica, comercializa e distribui biscoitos e massas. Muito bem-vindo, Sidney. Obrigado, Rodilson. Bom dia para você, bom dia para a Igreja, bom dia para o Alexandre e para o Saulo. Muito obrigado pelo convite. E recebemos também Saulo Miguel, diretor industrial regional da Heineken Company, que é a cervejaria mais internacional do mundo e principal desenvolvedor e comerciante de marcas premium de cerveja e cidra. Bem-vindo ao Manufacturing Summit, Saulo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a quem também nos assiste pelo YouTube. Uma boa oportunidade de compartilhar conhecimentos, de crescermos juntos. Obrigado pela oportunidade. E por último, recebemos Luiz Roberto Egreja, que é líder de manufatura e transformação de negócios da Dassault Systems, que é uma empresa líder na criação de software de desenho em 3D, prototipagem em 3D e soluções de Product Life Cycle Management, PLM. Bem-vindo, Egreja. Obrigado, Rodilson. Um prazer estar aqui com vocês, Sidney, Saulo, Alexandre e a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. É uma satisfação estar aqui para esse bate-papo, para essa troca de experiências e para a gente discutir um pouquinho tudo que aconteceu e o que está mudando nas nossas empresas e no país desde que essa pandemia nos pegou, né? E eu peço mais uma vez a todos que deixem suas perguntas, que eu estarei selecionando no final do painel e submeteremos aí aos nossos convidados. Então, a todos um ótimo webinar. Eu convido agora o Igreja a dar continuidade como moderador desse painel. Igreja, com você. Obrigado, Rodilson. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu estava pensando um pouquinho antes da gente começar hoje, que parece inacreditável, né, que no dia 3 de março desse ano, há menos de 4 meses, nós estávamos todos juntos aqui no Hotel Hilton, em São Paulo, participando do Manufacturing Summit Brasil, né, organizado pela W6 Connect. Talvez tenha sido o último evento presencial sobre manufatura que nós tivemos esse ano aqui no Brasil. Não acredito que a gente vai ter outro presencial ainda esse ano, né? E naquele momento a gente estava discutindo, né, os rumos, as tendências, o que estava para acontecer no setor de manufatura aqui no Brasil. Era um cenário, sem dúvida, ainda de incertezas, de dúvidas, de apreensões, mas aquelas tradicionais que nós sempre tivemos aqui no Brasil, né? Não me lembro de ninguém naquela data ter citado a pandemia, o coronavírus, o Covid como um fator que estivesse realmente no radar e na preocupação de nós como empresários, como pessoas ligadas ao setor de manufatura. E 2 semanas depois, nós aqui na Dassault estávamos entrando em isolamento, né? Já se passaram praticamente 4 meses daquele momento e é realmente inacreditável o que mudou na vida do país, do mundo e das empresas. Acho que está aqui hoje para tentar entender um pouquinho o impacto de tudo isso e tentar, nesse bate-papo, discutir um pouquinho o que é a perspectiva para as nossas empresas e para o país nesses próximos meses, né? Ou pelo menos enxergar o horizonte de curto e médio prazo na medida do possível, né? E eu queria começar, já que nós estamos falando de um cenário de pandemia, né, com uma pergunta para o Alexandre, que é o nosso representante aqui do setor farmacêutico e, consequentemente, do setor de ciências da vida, né?
que é um setor que está em grande evidência por conta dessa questão da pandemia, né? Alexandre, desde o início dessa questão toda da pandemia, o setor farmacêutico tem sido o grande foco de atenção, né? E no caso específico de vocês aí na Allergan, que já nem se chama mais Allergan, até o nome vocês mudaram nesse período, né? Você poderia comentar um pouquinho para a gente como que o setor e a sua empresa em particular foram afetados, o que aconteceu, um breve apanhado, primeiro da empresa, para quem não conhece, e do impacto que toda essa situação mundial tem trazido para vocês? Tá bom. Dá até um passo antes aí, você comentou do Manufacturing Summit, né? Teve o pessoal presencialmente, e eu particularmente participei já no dia 3, dia 4, virtualmente, né? Porque nós começamos o protocolo aqui na Allergan já 2 semanas antes, né? Então, naquele momento, toda a liderança, toda a supervisão, né? Na verdade, todos os funcionários estavam proibidos já de participar presencialmente de qualquer evento, né? Que tivesse risco de aglomeração e assim por diante, né? Então, já estavam se antecipando um pouco ao que aconteceu nas outras empresas um pouco depois. Exatamente. Só para ter uma ideia, no dia, na verdade, uma semana antes já do Manufacturing Summit, nós tínhamos uma visita do pessoal de uma outra farmacêutica, lá de Montes Claros, para cá, e nas vésperas eu tive que ligar, avisar, a gente recebeu o protocolo da Global e está fechado as portas, a gente não pode nem abrir para fazer nenhuma visita, tá tudo restrito para cá, então a gente começou realmente muito antes, né? Bom, falando da AVE, a AVE é uma indústria farmacêutica, né, no ramo de biotecnologia, né, diversos ramos aí, como você comentou, né, a Allergan foi comprada pela AVE e no meio da pandemia mesmo a gente teve essa aquisição, né, então, até agora, na verdade, estamos nesse processo, né, de interação com eles, com os KPIs, conhecendo um pouco da cultura da empresa, né? Então, que é difícil, né, você pensar, né, as visitas internacionais estão todas fechadas, a gente está trabalhando o tempo todo por tecnologia através do webinar, e que foi a primeira mudança, né? Naquele primeiro momento, quando você fala em indústria farmacêutica e também de outros ramos que trabalham com a parte de Lean Manufacturing, os team meetings, as presenças, as reuniões rápidas, acontece o tempo todo, e a gente teve que fazer essa primeira mudança, né? O que a gente pode fazer para não ter essa aglomeração e trabalhar melhor na comunicação. Então, o primeiro switch foi o que a gente pode usar de tecnologia para isso, né? Então, os TIs passaram a ser por Skype, por outra tecnologia, mas realmente a gente parou de ser presencialmente, né? Nós tivemos também que rever toda a parte de estoque, né? E aí, não falar só da AVE, mas em conversa com os outros pares, né, dos principais players farmacêuticos, quem trabalhava com o setor, né, sistema just-in-time, começou a sofrer, porque você não tinha safety stock, né, e produtos que são de uso contínuo, se você não coloca na prateleira, por exemplo, você acaba perdendo market share. Então, você vê, eu conheço, né, amigos de outras farmacêuticas que tiveram sérios problemas, né? Como você conseguir, em curto espaço de tempo, né, acertar o estoque de matéria-prima, por exemplo, né, para fazer a conversão desses produtos. E normalmente os produtos são importados, né? Então, foi um switch mesmo, e talvez é uma coisa que a gente vai enxergar lá para frente, né? Será que o sistema just-in-time realmente é o mais certo, ou existe esse balanço, esse sistema just-in-time e um safety stock para isso, né? Porque uma continuidade do negócio, você, às vezes, pode sofrer, né, consequências severas aí, principalmente produtos de uso contínuo, né? Então, né, o que a gente aprendeu muito aqui, né, e foi uma quebra de paradigma, né? Não só a AVE, mas também outras farmacêuticas, né, o uso do home office para a fábrica não era uso comum, né, e a gente acabou tirando alguns proveitos, né, fala assim, putz, você tem, pensando na parte financeira, você tem alguns savings realmente relativos, né, tem saving de transporte, tem saving de alimentação, tem saving de energia aqui, tem qualidade de vida aqui associada também, porque eu, particularmente, eu moro em Taboão da Serra e venho aqui para Guarulhos, então eu gasto nada mais, nada menos, pelo menos 2 horas só nesse trajeto, né?
e essas 2 horas você consegue, né, investir com a família, ou realmente para você terminar aquela atividade com o trabalho, você ter mais foco na operação, né? E é um ponto até conversando com o Saulo recentemente, né, no nosso último encontro, a entrega, né? Eu não sei se vai ser a curto prazo, que todo mundo quer entregar o trabalho, mostrar a qualidade do trabalho, mas em termos da minha equipe, né, entrega na qualidade do trabalho, a gente não perdeu nada, pelo contrário, eu acho que tem alguns pontos que a gente até ganhou, né? Eu vejo que os acompanhantes dos nossos indicadores estão excelentes, e entrega de projetos e trabalhos também tem demonstrado isso, né? Muito bem. Perfeito. Você colocou uma série de pontos aqui que eu acho que ao longo do nosso bate-papo a gente vai poder explorar com um pouco mais de cuidado, né? Mas, Saulo, eu queria colocar uma questão para você, né? A Heineken, uma empresa e uma marca extremamente conhecida no mundo todo, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Heineken aqui no Brasil, né? E que você matasse uma curiosidade nossa, né? Durante essa pandemia, durante esse período todo de isolamento social, né? O brasileiro está tomando mais ou menos cerveja? Bom, primeiro, bom dia mais uma vez a todo mundo, a quem se conectou agora antes da gente se apresentar, né? É interessante falar um pouco quem é a Heineken antes de eu entrar no tema, né? Porque todos os comentários que a gente dividir aqui, é importante fazer o público saber que a Heineken, que a gente, no mundo cervejeiro, é considerada a cerveja mais internacional, a cervejaria mais internacional do planeta, né? Como você gerencia tudo isso de uma maneira homogênea, respeitando as assinaturas de cada cultura, mas toma a mesma linha de conduta no mundo inteiro, né? Então, se você pegar quem é a Heineken, né, a gente pode falar muito rapidamente, né? É uma cervejaria que é a primeira em volume de vendas na Europa, né? Tem mais de 80 mil colaboradores, né? Então, eu vou dar esse overview para ver em que amplitude e complexidade a gente precisou administrar o tema para ser equânime nas diferentes culturas, né? Então, 80 mil colaboradores, ela atua em 70 países diferentes, com mais de 300 marcas e 170 sites diferentes, entre cervejarias, maltarias. No Brasil, a gente está espalhado em 15 operações diferentes, 29 centros de distribuição e 13 mil colaboradores, né? Atendendo mais ou menos 850 mil pontos de venda, né? A segunda maior cervejaria do Brasil. E aqui a gente trabalha em média com 20 marcas de cerveja e 6 de não alcoólicos. Então, trazendo para o Brasil, você falar 850 mil pontos de venda, 13 mil pessoas, né? Como é que você administra essa complexidade? E aí, entrando na sua questão, Igreja, o mercado de cerveja foi impactado, num primeiro momento, do pico do Covid até agora, enormemente. Falando em números redondos, sem a questão cartesiana aí de querer ser preciso na segunda casa depois da vírgula, a gente pode dividir o mercado cervejeiro na metade. Metade em que você consome no local, on-premise, e o off-premise, né, que a gente costuma dizer. O local são bares, restaurantes. Isso dissolveu da noite por dia, porque não tinha mais a pizzaria, não tinha mais o happy hour, e também diminuiu bastante a questão de festas nas casas, né? Churrascos, batizados, casamentos, inclusive, né? Então, não só uma parte importante do volume derreteu da noite para o dia, como também o portfólio dentro dele. Quem senta num bar, ele bebe mais cerveja retornável, quer dizer, são as garrafas de 600 ml, litro, ele migra tudo para descartável. Então, a gente vai comentar aqui, não vou entrar em detalhe agora, mas como você faz esse gerenciamento dentro do seu negócio, mudança do mix, né? A saúde do business e consiga manter o nível de emprego das pessoas. Basicamente, a conversa aqui, cada um com a sua especificidade, né? O Sidney, depois você vai passar a bola para ele, a gente adiantou, né? O dele é o contrário, né? A gente vai ter que saber manobrar nesse mar revolto, né? Para manter o business relevante, manter o nível de emprego das pessoas, que eu entendo que é a maior responsabilidade social que uma companhia, não só no Brasil, como no mundo, tem em frente a uma crise dessa. E fecho meu comentário dizendo que a Heineken olhou não só a sua comunidade, como também, como a gente fala, end-to-end.
a gente vai ver, vai dividir vários programas, como é que ela vai até o ponto de venda, porque esse cara que é o nosso final da nossa cadeia, ele faz parte da nossa estrutura, por assim dizer. Então, se ele não é saudável, na volta da pandemia, todos perdemos. Então, um pouco da filosofia aí, tá? Perfeito. Muito obrigado, Saulo. Sidney, primeiro, queria dizer que é uma satisfação ter aqui nesse nosso bate-papo uma empresa genuinamente brasileira, né? Que tem uma posição de liderança no mercado brasileiro em dois segmentos extremamente importantes, né, em biscoitos e massas, que são produtos de grande volume, e a M. Dias Branco é líder nos dois segmentos, se não me falha a memória, com mais de 30% de market share em cada um deles, né, sendo uma empresa tipicamente nacional. Então é uma satisfação ver entre tantas empresas multinacionais que estão aqui representando outros segmentos com grande propriedade, ter também uma empresa tipicamente brasileira, mostrando que a gente tem competência para ter também sermos protagonistas realmente como empresa dentro de segmentos importantes do mercado, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né, como que a M. Dias Branco chegou a essa posição de liderança, né? E como que essa pandemia toda que a gente está enfrentando afetou, se é que afetou, o que isso trouxe de impacto e de mudança no negócio de vocês ao longo desses últimos meses, por favor. Bom dia, igreja. Bom dia, Saulo, novamente. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que estão nos vendo. Realmente, é um orgulho muito grande estar na M. Dias Branco, né? Ela é uma empresa brasileira, ela é uma empresa do ramo alimentício, ela, porém, é uma empresa de capital aberto, tem uma história aí de 67 anos, teve um crescimento orgânico e inorgânico. Hoje temos 15 unidades pelo Brasil, mais de 25 centros de distribuição pelo Brasil afora também. Atuamos no segmento de biscoitos, massas, torradas, bolos, snacks, margarinas, creme vegetal. Temos também chocolates cobertos, farinhas também, que é bem importante para a gente. Temos 19 marcas aí pelo Brasil. Temos a marca no Rio Grande do Sul, representada pela Isabela. Temos a marca Piraquê, do Rio de Janeiro. Tem a marca Adria. Temos a marca Vitarella, que é de Pernambuco. Marca Fortaleza, Richester. Enfim, nós temos 19 marcas, né? E essa é realmente uma bela história da empresa. Com uma história assim que realmente emociona a gente pelo fundador, né? Que teve o Manuel Dias Branco, o M. Dias Branco, de Manuel Dias Branco. Aí seu filho herdou e criou uma linda história. E essa empresa, como você comentou, primeiro no segmento de massas e biscoito, aproximadamente 35% de market share, né? Isso muito nos orgulha, mas também traz muita responsabilidade para nós, né? Grande responsabilidade para atender aí a população e a sociedade como um todo. Com relação à pandemia, obviamente que houve aí um viés muito importante da empresa como um todo, ela ter muita prontidão, muita agilidade para tudo isso que aconteceu, né? Como você bem começou no início da sua palavra, nós estávamos lá em São Paulo, no Manufacturing Summit, conversando, e quem pensava alguma coisa disso parece que era um pesadelo, né? Se a gente falasse o que aconteceu depois do dia 15 de março, aproximadamente, se a gente falasse aquela altura, falava, não, isso é delírio, é pesadelo. E não foi, né? Realmente foi algo bastante complexo, globalmente, e essa pandemia nos fez a reinventar, nos fez aí a trazer atividades dentro da companhia que não era comum, como home office, por exemplo, né? Nós tínhamos como prática, já em outras situações, sempre empresas têm os comitês de crises, né? Mas essa pandemia nos trouxe o ensinamento que o comitê de crise somente não era o suficiente. Abrimos outros comitês focados no negócio, abrimos comitês de clientes e marcas, abrimos comitês de finanças, abrimos comitê de pessoas, abrimos comitês de supply chain, e isso nos trouxe uma agilidade muito grande do poder de decisão, né? Porque
15 fábricas pelo Brasil, mais 17 mil funcionários. Então, cabia aí muito mais do que a gente tocar a operação e a responsabilidade para com as pessoas, né? Como nós íamos tratar isso de frente, colocando 1.800 pessoas em home office, afastando o grupo de risco em torno de 850 pessoas, né? Sem os afastamentos normais existentes. Tivemos que abrir contratações de terceiros temporários também, em torno de 500 pessoas. Enfim, foi um período bastante intenso, mas quando a gente olha pelo retrovisor hoje, a M. Dias Branco, graças aí à sua força de trabalho, seus colaboradores, seus gestores, a direção, toda a presidência e vice-presidência tiveram um papel fundamental para que isso mantivesse ativo. Muito obrigado, Sidney. Eu queria... Igreja, claro. Tem uma pergunta até para o Sidney, posso fazer? Claro, fica à vontade. Você comentou, Sidney, desses comitês que você criou, né? A expectativa é depois dessa crise continuar com esses comitês? Fato que, pelo menos que você ilustrou aí, trouxe bastante benefício para a empresa? Sim, acho que da crise a gente vê as oportunidades, né? Aquilo que era paradigmas deixa de ser paradigmas. Então, uma das iniciativas, sim, a ideia é amadurecer, obviamente, não num formato de crise, mas um formato de gestão, efetivamente, né? Para ganhar sempre agilidade. Até 2 semanas atrás, as nossas reuniões dos comitês eram diárias, invariavelmente finais de semana, inclusive. Agora, com um processo mais já estabelecido, procedimentos estabelecidos, as coisas entrando no eixo, a gente espaçou um pouco agora as reuniões, mas muito mais com o viés do negócio, né? Então, acho que isso é uma ideia, sim, de como aprendizado permanecer. Excelente. Você estava falando, né, Sidney, sobre paradigma. Eu queria voltar um pouquinho na colocação inicial do Alexandre. Alexandre, você colocou um ponto que tem sido realmente uma questão que a gente tem visto muito em diferentes clientes nossos aqui na Dassault, de todos os setores praticamente da atividade econômica, né? Você comentou um pouquinho sobre a questão do paradigma do just-in-time, né? E o quanto as empresas estão, talvez, repensando um pouco esse paradigma. Nós temos ouvido um termo muito interessante, óbvio, não é ainda um jargão, não é um buzzword ainda muito estabelecido, mas nós temos ouvido muita gente falar que estão saindo do just-in-time para o just-in-case, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho o comentário de vocês, talvez começando por você, Alexandre, que até trouxe essa questão, né? Como é que vocês estão vendo isso? Aquele modelo, né, muito baseado em cadeias de logística muito bem acertadas, muito determinísticas, né, muito globalizadas, né? O quanto essa situação que nós vivemos nos últimos meses está questionando esse modelo, e como é que vocês estão repensando isso? Já existe alguma decisão, ou quais são os pontos principais que estão sendo analisados? E depois gostaria de ouvir os comentários do Saulo e do Sidney a respeito, porque eu acho que esse talvez seja uma das grandes mudanças de paradigma que nós temos visto, muita discussão, sem grandes conclusões ainda a respeito, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho a percepção de vocês, o quanto isso pode mudar no curto e médio prazo. Vou falar assim, indústria farmacêutica, principalmente produtos estéreis, falar em just in time não é bem just in time, porque só o processo de fabricação e liberação, por exemplo, do produto, basicamente são mais de 3 semanas, né? Porque você, por exemplo, tem testes que você precisa fazer com o produto que, no mínimo, por requerimento regulatório, são 2 semanas. Então, o just in time já não é... Estabilidade acontece antes, mas mesmo o produto que está de rotina, se eu produzo hoje,
Saiu lá, embalei, tá bonitinho, eu não consigo liberar antes, por exemplo, de 14 dias, porque existem testes que você tem que assegurar que o produto está estéreo, e você tem que pelo menos deixar 2 semanas, né? Então, o just in time nas duas farmacêuticas não é bem just in time. O que, né, não só vou falar da Alliga, mas pelo menos os principais players estão estudando, é toda a cadeia, né? Então, você já começa a rever todo o VSM e falar, putz, onde que eu preciso rebalancear para eu ter um tempo de resposta melhor? Será que é no meu safety stock mais na parte de matéria-prima, ou mesmo produto semi-elaborado, ou realmente comercial, né? Então, esse estudo ainda, e cada empresa está adotando, né? Mas ficou já em mente que o risco do just-in-time que pode afetar exatamente a operação, e em muitos casos, muitas empresas sofrer danos irreversíveis, né? Principalmente produtos, como eu falei, comentei, de uso contínuo, se você interrompe lá por 3, 4 meses, né? Porque às vezes você demora para trazer uma matéria-prima um tempo maior, você perdeu um market share astronômico, né? E para você reverter isso, haja marketing para você conseguir de novo, né? Então, ainda não tem uma fórmula certa, mesmo conversando num outro fórum com os amigos farmacêuticos, essa forma ainda não está muito bem definida mesmo. A gente está aprendendo, está vivenciando isso, está testando modelos, né? Mas é bem complexo ainda, né? A gente toma essa decisão. Sidney e Saulo, vocês que estão em indústrias de produtos de consumo, né, de grande movimentação, de grande giro, né, como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que vai ter mudança? Porque, no caso, vocês têm a questão, né, do tempo de prateleira do produto, essa questão do atendimento, né, é super importante, porque vocês têm uma concorrência muito forte na prateleira do supermercado ou no atendimento ao ponto de venda, e grande número de pontos de venda. O Saulo comentou aqui 850 mil pontos de venda no caso da Heineken, acho que a M Dias também deve ter um número gigantesco, né? Essa questão da mudança do modelo da cadeia de suprimento e que afeta diretamente o modelo também de produção, isso também está passando pelas discussões estratégicas de vocês ou não? Como é que vocês estão enxergando isso para as indústrias de vocês? Se alguém quiser comentar. Bom, vou pular na frente aqui, Sidney. Pois não. Você já mata metade da questão quando você já salienta que, por exemplo, a indústria de alimentos ela é limitada na discussão do just-in-time pela data de expiração dos produtos. Então, é diferente você ter uma questão, uma peça automobilística, de um produto que você pode fazer um estoque prévio, mas ele vai perder qualidade porque ele vai estar próximo da data de expiração. Então, como é que a gente faz a leitura desse tema quando essa questão é levantada? Primeiro, outro conceito: estoque é ruim, ponto. Né? Se estoque fosse bom, todo mundo aumentava. Né? Ninguém quer estoque, o cara quer vender. O estoque é uma espécie de hedge. Né? O que você tem parado, seja em matéria-prima, material intermediário, ou mesmo produto acabado, é uma questão de você dar dinâmica, olhando aí a minha resposta, né? Mais do que estabelecer novos processos ou buscar soluções mágicas. Eu acho que essa crise, como toda a crise na história da humanidade, nas grandes guerras, ela acelera decisões, ela tira passos mais burocráticos, ela une as pessoas em criatividade. Então, o que a gente vem trabalhando na indústria cervejeira, por exemplo, e a gente entende que a palavra final é do cliente, que a taxa de inovação na indústria cervejeira ela é fundamental, né? Haja visto os produtos que a Heineken lança no mundo inteiro, diferentes marcas e diferentes apresentações desses mesmos produtos. Então, a questão vai estar muito na discussão da otimização dos SKUs, onde você vai gastar energia para que esses SKUs, que são aqueles que o consumidor quer, ainda preservando a taxa de inovação, eles estejam sempre disponíveis no maior número de pontos de vendas possível e que a ruptura seja mínima. Então, o desafio é manter esse hedge de estoque de matéria-prima, produto acabado ou materiais, quaisquer que sejam suas naturezas, né? Mas olhando para o cliente e tentando ter a melhor otimização de SKUs possível, porque o que aparece muito forte nesse momento da crise também, e a gente não tem o direito de errar, é no gerenciamento do fluxo de caixa.
Então, se você erra seus recursos, você vai ter pouca bala para se recuperar em tiro curto. E aí você entra num ciclo vicioso, quando a crise pode ser uma oportunidade de otimização, pode ser uma oportunidade de novos negócios, inclusive, e de aproximação com teus clientes. Então, você revê a cadeia toda, é assim que a gente enxerga, buscando decisões que antes estavam mais bloqueadas, elas são aceleradas pela colaboração e pelo entendimento que num ambiente de recursos escassos você precisa de velocidade. Então, é mais ou menos assim que a gente faz a leitura dessa discussão de just-in-time. Cid. Uhum. Pois é, a nossa visão aqui, realmente, essa pandemia, ela nos trouxe aí, ou trouxe para a população uma corrida muito grande aos supermercados, né? Consequentemente, uma crescente de consumo que nós tivemos aí de uma forma geral, que era, primeiro, a questão de álcool gel, de máscaras, etc. E, segundo, praticamente, vem a questão aí de alimentos, né? A preocupação, quando nós tivemos aí com relação aos nossos estoques, rapidamente ele foi consumido, né? Porque houve um boom de consumo. E a nossa preocupação também com os nossos estoques de matérias-primas, insumos, embalagens aí de forma geral. Porque, da mesma forma que nós tínhamos várias situações para serem administradas internamente na companhia, os nossos fornecedores também tinham as suas situações. Então, tínhamos aí desafios de ter um crescente de volume de mercado, de vendas, consequentemente aumentar a demanda junto aos nossos fornecedores, se iam entregar ou não iam entregar. Do que nós vivemos, os nossos estoques, que nós tínhamos, não é uma forma significativa, como o Saulo bem comentou, que é um mal necessário, né? Quando volta de capital investido, isso nos trouxe até um certo alívio, né, para atendimento ao mercado. Então, a nossa posição hoje é o quê? É fazer bem a calibração do que é aquilo pertinente àquilo que o mercado está pedindo hoje, né, que nós sabemos que temos aí uma população que está mudando o hábito de consumo, né, fecharam seus restaurantes, bares, etc., começaram a consumir dentro de casa. Então, nós temos que ter produtos mais apropriados para o consumo no lar, né? E essa questão de aumento desse consumo nos fez rever alguns parâmetros que a gente faz os ajustes dos estoques, tanto os estoques de matérias-primas, embalagens, insumos, etc., também como de produtos acabados. Foi um grande desafio, porque nós tínhamos que ver a cadeia como um todo, né? Uma alta demanda surgindo como um todo. Então, foi um grande aprendizado para uma reanálise. Será que aquilo que nós praticamos até então vai ser sustentável? Aí é o trabalho do dia a dia da gente que a gente está fazendo. Sidney, eu queria aproveitar esse ponto que você trouxe, né, dessa questão do impacto na cadeia como um todo. Eu sei que você, recentemente, além da função de diretoria técnica e de operações da M. Dias Branco, você também assumiu a parte de supply chain, né, a parte de toda a cadeia de valor. Então, eu acho que é até pertinente fazer essa pergunta para você. Você falou muito dessa questão de olhar, né, essa cadeia de fornecimento de ponta a ponta. Sem dúvida, um dos impactos, né, que essa questão da pandemia trouxe para todas as empresas, né, independente do segmento, algumas do ponto de vista de aumento, outras de redução, mas foi sem dúvida uma volatilidade de demanda, né? Algumas empresas tiveram um aumento inesperado, outras uma queda inesperada, outras uma mudança de mix, né? E ninguém consegue dar conta de resolver esse tipo de problema olhando só para dentro de casa, porque você tem a sua dependência de fornecedores, da sua capacidade de distribuição, da sua capacidade de venda, da sua capilaridade, essa questão toda, ou seja, é um problema que não está circunscrito aos limites da empresa, mas da cadeia de valor como um todo, né? Já dá para tirar lições e ideias de
o quanto isso vai impactar o modelo de planejamento, o planejamento integrado, o envolvimento de fornecedores, parceiros de negócio na empresa estendida, o impacto que isso deveria ter ou precisaria ter para que essa gestão se torne mais eficiente? Sem dúvida, acho que os modelos sempre tem que ser dinâmico, não pode ser estático, né? Acho que o aprendizado sempre tem que ser constante, tá? E o que nós observamos é o quê? Fazendo aí um paralelo, né? Se nós, antes da pandemia, já tínhamos como mente, nós temos que ser velozes na tomada de decisão, temos que rever processos muito rapidamente, tá? Passados 3, 4 meses, a gente avalia, estávamos muito lentos, né? Precisamos ser mais ágeis ainda, né? Porque o dinamismo é muito grande. Se a gente observar qual que era a perspectiva do PIB do Brasil em março, a perspectiva do PIB agora é negativa, -5% a -7%. E isso muda o hábito de consumo, principalmente quando nós falamos do nosso negócio, dos nossos segmentos. Então, ele é muito impactado. De consumidores migrar mais para um produto mais acessível, obviamente, possível desemprego, enxugamento um pouco do salário. Então, tudo isso que nós estamos vendo todo dia, toda hora na mídia, né? E isso nos força o quê? A trabalhar melhor, ver a questão daquilo que agrega efetivamente o valor para toda a cadeia, né? Não só a cadeia de supply, mas a cadeia, toda a parte comercial, parte de marketing, parte administrativa também, né? Toda a parte do back-office ali, o que efetivamente agrega valor, para transmitir isso para o nosso consumidor, né? Tem que ter um valor agregado. E nesse aprendizado, a gente observa que muitas arestas precisam ser reparadas, né? Para que a gente possa seguir. Então, nós estamos no momento agora, o quê? De reflexão, né? Será que o que nós estamos fazendo é o correto? E esses comitês favoreceram, como comitês multifuncionais, né? Que a gente encabeçou a comitê de supply, mas tem muitos inputs de outras áreas, né? Um input de controladoria, input de área de marketing comercial, que faz a gente refletir como que nós temos tratado o portão para dentro, né? E isso está sendo muito salutar e é uma construção em conjunto. Então, o grupo de gestão está construindo algo, né, para que seja bom para o negócio. Tira aquela questão um pouco, a minha área é isso, a minha área é aquilo, ou, né, o importante é rever o modelo de negócio, o modelo de gestão, para que seja mais eficiente possível. Perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa em cima desse tópico específico? Na verdade, eu tenho até uma curiosidade, Igreja, dessa parte de foods. Teve algum produto específico que, assim, arrebentou em vendas, ou assim, que nunca teve esse nível? E se sim, se vocês conseguiram reverter a curto prazo, né, para não ter falta, né? Vou falar que eu fui no supermercado, eu falei aquela bolacha que eu gosto de vocês, né? Não tinha, eu tive que comprar do concorrente, mas porque não tinha, entendeu? Sim. Nessa aí, viu? Aproveitando, independente de toda a crise, eu acho que o pessoal, graças a Deus, decidiu levar ainda mais Heineken para casa, né? Mais Eisenbahn, mais Devassa, mais Amstel. Então, os produtos premium nossos, a gente aqui teve que se esforçar bastante, tá? Agradece ao público por isso, pela preferência. De nada, Paulo. É recíproco, tá? É recíproco. Mas sim, alguns SKUs especificamente, daí o comentário anterior de a gente estar prestando atenção no que o cliente está falando, porque o volume em certos canais ele vai cair, porque a ocasião de consumo e o tipo de produto, não só a embalagem, mas o tipo de líquido que você consome com os colegas no churrasco, no futebol, e naquela saída de sexta-feira à noite, é diferente, eventualmente, daquilo que você está levando para casa e até se presenteando com brands até de maior qualidade, mais
Então, foi percebida essa movimentação no mercado, sim, viu, Alexandre? Legal, Uhum. legal. No nosso caso, é aquilo que eu comentei mais cedo, né? O hábito do consumo, né? A gente tem discutido muito internamente que muitas pessoas que não tinham o hábito de cozinhar em casa começaram a cozinhar, né? Aqui, Tá vendo? Não tinha esse hábito. Consequentemente, aqueles produtos que você vai utilizar aqui no seu almoço, no seu jantar, no final de semana, obviamente, você não tinha esse hábito de comprar no supermercado e começar a fazer, né? Se a gente observar que as pessoas, muitas delas, foram dispensadas do trabalho ou por home office ou por uma paralisação de algum tipo de negócio, essas pessoas deixaram de comer no restaurante da empresa, deixaram de comer nos restaurantes próximos aos escritórios, passaram a comer onde? Dentro de casa, né? Então, o hábito de consumo, obviamente, nos remete aí a ter variação de qual produto está sendo mais consumido e menos consumido. Isso aconteceu, sim. Aí vocês trouxeram alguns pontos muito interessantes que eu queria comentar e direcionar talvez inicialmente para o Saulo, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de todos vocês a respeito disso. Se a gente olhar antes da pandemia, final do ano passado, início desse ano, quando a gente conversava aqui na Dassault com empresas, principalmente do setor de CPG, né, produtos de consumo e de giro rápido, né, a gente falava muito de 3 grandes tendências do mercado que estavam levando a mudanças grandes, a transformações grandes na indústria desse setor, né? As mudanças de hábito de consumo, ou seja, o novo consumidor, né, que vocês já trouxeram várias vezes ao longo do nosso bate-papo de hoje, o quanto a pandemia trouxe isso para um novo patamar, né? Até por razões inesperadas e até contra a vontade, muitas vezes, desse consumidor, mas sem dúvida o hábito de consumo está mudando muito mais rápido, né? Um segundo ponto, que era a pressão financeira sobre as empresas, ou seja, pressão por redução de custo, pressão por resultados financeiros cada vez melhores, mas com investimentos limitados, ou seja, conseguir extrair o maior resultado possível dos ativos existentes. E eu acho que a questão que já foi colocada também mais de uma vez hoje aqui por vocês, né, a questão de preservar o caixa da empresa na situação atual, eu acho que também reforça ainda mais esse ponto, né? E uma terceira questão que era muito importante naquele momento, e que eu acho que o Saulo já comentou algumas vezes hoje também, a necessidade da inovação, da diversificação de portfólio de produto para manter sempre o consumidor que busca novidade, fiel à sua marca, mas fiel não ao produto tradicional, mas fiel àquela inovação que você consegue trazer para atender essa busca pela novidade, né? Esses 3 fatores continuam sendo verdade, foi exacerbado, teve alguma mudança nisso, porque todos são fatores que, de alguma forma, contribuem para aumentar a complexidade para a área de manufatura, para a área de produção, né? Você tem que fazer uma diversidade maior de produtos, você tem que se adaptar rapidamente a uma mudança de demanda, adaptar o teu mix de produtos, você tem que lançar novos produtos. Tudo isso, do ponto de vista de complexidade para a manufatura, soa quase que como problema, né? Mas são fatores fundamentais para você atrair o consumidor e manter, né, uma posição de destaque no mercado. Mudou? Continua do mesmo jeito? Se tornou ainda mais importante? Qual é a percepção de vocês com relação a esses 3 aspectos? Saulo, por favor. Eu vou dar um passo atrás na sua pergunta, porque eu acho que essa resposta que eu começo, ela capilariza em todo o resto, e eu acho que ela encaixa bem no final. Tudo começa com comportamento. Então, quando a gente tem a visão end-to-end de um business, e esse é o DNA da Heineken, a gente vai buscar no cliente o que ele precisa, e o business é montado a partir disso, né? Então, quando você fala isso é o DNA da manufatura da Heineken no mundo também, né? A gente tem até, em algumas missões, coloca em algumas fábricas, divertir-se superando desafios, né? Porque o cara fala, imagina uma cervejaria que ficasse parada no passado, fala, eu só faço garrafa 600 ml, ou garrafa retornável. Hoje, ela teria direito a concorrer não mais do que 50% a 60% da fatia de mercado.
por exemplo, agora ela teria quebrado, porque as pessoas levam garrafas long neck, levam lata, levam barris de 5 litros que a gente faz, mas não levam 600 ml. Então, a questão de ouvir o consumidor, de estar trabalhando na inovação como DNA, é um pilar que não se move. Diferente é se você antes navegava num rio mais calmo, agora é um rio turbulento, mas as bases do seu barco têm que ser a mesma. Então, continuamos trabalhando, e a Heineken no Brasil puxou essa fila, a questão de premiumização do mercado, né? A questão de puxar craft com a própria marca Heineken, com a Eisenbahn, com a Baden-Baden, com a Devassa, com a Amstel, né? Então, todo esse trabalho de trazer a qualidade da cerveja é um pilar da Heineken, isso não muda nada, é muito pelo contrário. São os principais SKUs, são aqueles que a gente trabalha mais forte, são aqueles que a gente protege melhor, são esses caras que puxam a nossa empresa. Então, a questão de premiumização, de produtos diferentes, taxa de inovação, e o terceiro ponto que você citou, que pode ser um pequeno negócio, pode ser um grande negócio, pode ser indústria de alimentos ou qualquer segmento do business, você tem que trabalhar o que a gente entende, a forma de ler, né? A gente entende, chama de triângulo dourado, né? Que é você olhar para o market share, o equilíbrio entre os três, né? A gente é engenheiro, né? 3 pontos determinam um plano, né? Então, se você fizer uma cadeira de 3 pés, ela não fica bamba, né? Então, quais são os 3 pontos? Market share, return on sales e o return on net assets. Traduzindo aí, né? O retorno que você falou do nível de investimento, que tipo de retorno a partir do seu investimento, você consegue capturar para alavancar seu negócio. Então, os 3 pontos, que é diferenciação no mercado e premiumização, que a gente chama aqui, né? A inovação dos seus produtos, tornando sempre atrativo e atualizado ao consumidor, ouvindo o que ele está falando. E preservar esse triângulo dourado, que é o market share saudável. Nós não queremos ser a cervejaria maior do Brasil, a gente quer ser a melhor, né? A gente tem uma saúde financeira que permite o reinvestimento. E cada investimento ser muito bem pensado, que é o retorno sobre os ativos líquidos, né? Investimentos assertivos, continuam exatamente iguais. Aí eu digo qual foi o efeito da pandemia, trouxe mais agilidade para que esses processos fossem mais rápidos e mais eficazes. Essa é a leitura da gente. Alguém quer comentar em cima desses temas? Eu só, no nosso caso aqui, nós temos vários perfis de consumidores, né? Nós temos produtos que atendem aí a classe A, B, como também temos produtos que atendem a classe C e D, né? Então, são vários perfis de consumidores. E a gente tem que, além de tudo que o Igreja você colocou, o Saulo também comentou, nós colocamos aqui o tópico de acessibilidade, né? Nós temos que ter o produto certo, né, com o perfil certo e sendo acessível a ele, né? No preço adequado, do local adequado também, onde que ele possa comprar. Principalmente no nosso negócio, nós estamos muito atrelado. Nossa principal matéria-prima é commodity, né? Então, vocês não imaginam como estão aqui as discussões de custos, né? Principalmente quando a gente observa a volatilidade aí grande do dólar, né? Que sobe de uma forma repentina, depois dá uma queda também, e nossas principais matérias-primas são atreladas ao dólar, e, consequentemente, temos que ser mais eficientes, e sendo eficiente internamente, talvez não seja tudo, mas uma relevância muito grande, mas o P&D, na nossa área de pesquisa e desenvolvimento, qual o produto junto com a área de marketing, qual o produto adequado para ser acessível, para ter atração, para atrair o nosso consumidor, olhando todos esses perfis, né? Produtos premiums que nós temos, muito que bem, mas a gente observa com empobrecimento, entre aspas, da população, alta taxa de desemprego, recessão e etc., a gente observa no mercado que há uma tendência de ter um consumo das nossas categorias de produtos mais baratos, né? Então, essa vai ser o nosso grande desafio daqui para frente. Perfeito. Ou seja, se eu
captei bem o que você, Sidney, e o Saulo comentaram, nós poderíamos resumir dizendo que as questões básicas do negócio se mantiveram, mas talvez a pandemia exacerbou alguns pontos e está demandando talvez uma agilidade maior na percepção das tendências do consumidor e do mercado e uma resposta mais rápida. Não tenha dúvida. Absolutamente, Igreja. Eu vou pegar um gancho do que o Sidney falou, é só para fazer o link com as variações que a gente citou anteriormente. Quando o mercado sai de garrafa retornável e vai para a lata, o alumínio é uma commodity, atrelada ao dólar, né? Que diminui Perfeito. rentabilidade. Então, a gente vai falar, imagino na agenda, a gente vai falar das ações que as empresas fizeram para a comunidade. Como é que você pode ajudar alguém se você não tiver bem estruturado, cuidando primeiro dos seus funcionários adequadamente, para poder ter a capacidade de estender os braços e ser uma empresa relevante no mercado, na comunidade onde está inserida. Então, sempre a gente fala em gestão, né? Garantir as condições básicas de cada... ser consistente. Então, acho que a palavra é consistência, qualidade, olhar para o básico, né? Então, se a gente, nós como os executivos, né, seja na área comercial, seja na área industrial, como a gente discute hoje, se cada um fizer a sua parte mais o extra mile, e prestar atenção nos seus custos mais ainda, a gente não contribui para um todo que vai sair saudável dessa crise sem precedentes. Mais atenção e mais... Dizem que o diabo vive nos detalhes, né? Eu costumo dizer que Deus vive nos detalhes, né? Então, tem que prestar atenção nos detalhes, gerenciar pouca coisa, mas com muita qualidade para a gente sair dessa crise mais forte. Ou seja, Deus e o diabo são vizinhos de porta, né, Saulo? Vamos lá. Eu gostaria de trazer 2 pontos que eu acho que são fundamentais para a nossa discussão aqui, né? E que eu acho que a gente não pode deixar de abordar dentro desse cenário que nós estamos discutindo aqui, né? Onde as questões fundamentais do negócio são mantidas, mas que a gente precisa abordá-las com mais agilidade, talvez com mais flexibilidade, com mais assertividade. Pessoas, sem dúvida, são um fator fundamental, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco. Eu sei que todos vocês têm um foco muito grande nesse pilar de pessoas, até porque ninguém toca a operação sem gente, né? Alexandre, se você quiser começar, mas eu gostaria que todo mundo comentasse um pouquinho sobre esse ponto de vista, né? Como tem sido lidar com o fator humano dentro de operações nas empresas, o que mudou e qual é a perspectiva de vocês para o curto e médio prazo de novas práticas, novas lições que vão se manter daqui para frente sobre esse ponto tão importante que é o fator pessoas dentro das operações industriais. Acho que para a farmacêutica é muito claro, né, a missão, né? Proteger as pessoas, né, e não faltar medicamento, né, que tratam as pessoas, né? Então, isso é extremamente claro para todo funcionário, né? O desafio maior, né, vou falar a primeira coisa que a gente observou durante essa pandemia, né? A polivalência daqueles funcionários que realmente, principalmente que está de linha, né? Você pega um funcionário que está numa linha, o seu Zé lá, que conhece, sabe fazer tudo lá na máquina. Aí pega o manual que não sabe muito bem, né? Só conhece exatamente aquela máquina, aquele processo específico, né? Só que o Zé pegou Covid ou está de quarentena e não pode vir, né? A gente está sofrendo, não só aqui na Alliga, mas você vê, acho que todos os ramos, a quantidade de pessoas que estão sendo afastadas dia a dia, né, preventivamente, né, ou realmente porque está com a doença em si, é enorme. Então, você tem 10%, 15%, 20%, 5%, depende do dia. Cada dia é uma novidade, né? E a gente observou realmente a importância dessas pessoas realmente que têm essa polivalência, né? O que realmente, né, daqui para frente a gente precisa fazer para ter mais,
né, mais dessa forma, né? Padronização de equipamentos, porque muitas vezes você vai investindo linhas e linhas e vai falar, putz, entra uma nova tecnologia, vamos muda totalmente, muda de marca, mas nesse momento que você não tem uma equipe daquela linha inteira, como fazer para operar a outra linha que exatamente é um outro produto e não pode faltar no mercado? É um desafio enorme, né? E para voltar um passo atrás, para as pessoas não faltarem, mas sofrer né, ficar de quarentena e assim por diante, esses investimentos. Então, pagar Uber para o pessoal vir, todo o processo de segurança para as pessoas realmente não serem contaminadas pelo vírus, né? Então, acho que são 2 pontos realmente que a gente está tomando muita atenção para manter a sustentabilidade do negócio, né? Claro que realmente com a missão de proteger as pessoas, né? Eu sei que o Sidney compartilha muito dessa tua ideia da polivalência das pessoas, da importância disso. Sidney, você gostaria de comentar um pouquinho em cima dessas colocações do Alexandre e complementar com a experiência da M. Dias Branco em cima disso? Sim, claro. Realmente a gente tem trabalhado bastante aí com a capacitação de toda a nossa equipe, né? Desde de liderança até aí toda a operação. E sempre buscamos aí a capacitação, além da sua própria atividade em si, favorecendo a multifuncionalidade, né? Com essa situação que nós tivemos agora, que de um dia para outro tivemos que tirar dentro da manufatura em torno de 500 pessoas do grupo de riscos, alguém tinha que suprir aquilo, né? E esse trabalho que foi feito nos ajudou, né, a segurar um pouco a operação. E isso nos chancela que estamos no caminho certo e precisamos acelerar, né? Eu acho que as pessoas, quanto mais souberem das atividades que são feitas dentro da companhia, ela tem muito a agregar, né? Isso foi um trabalho fundamental. Outro ponto também que realmente fez a diferença, quando nós pegamos o nosso pessoal, gestores, os líderes, né, de uma forma geral. Quando eu falo líderes aí, eu falo da presidência até lá o líder de produção, sempre com espírito, nós estamos colaborando para a população, com a sociedade, né, de ter assim uma voz que todos estamos juntos, né, escutando as pessoas que estão no dia a dia na operação, que aquele papel é fundamental, né? Então, esse era um trabalho, está sendo até hoje, na realidade, é um trabalho sistemático, né? Da liderança estar muito próximo à operação. Nós eu mesmo faço reuniões sistêmicas com as equipes, né? Então, para sentir um pouco das dificuldades, porque, obviamente, quando a gente está em casa, tem uma enxurrada de informação e você não pode colocar um pé fora de casa, tal, mas pensando que o nosso segmento, o nosso ramo é um ramo essencial, as pessoas compraram isso também como faz a diferença, né? Então, a gente percebeu que os funcionários lá que estão na linha de frente sentiram orgulho de poder entregar algo melhor aí para a comunidade, para a população, ou seja, ser realmente um grande brasileiro. Saulo, você quer complementar alguma coisa? Eu sei que a Heineken também tem uma visão muito forte com relação a esse aspecto. Você quer fazer algum comentário? É interessante, né? A gente ver a prática, primeiro olhar a comunidade se organizando, né? A gente tem contato com vários colegas e ver uma similaridade muito grande, tanto em diferentes partes do business, né? Como que os comitês se organizaram, como que eles estão cuidando das pessoas, como imediatamente e proativamente as empresas liberaram os grupos de risco, né? Você não vê nos comentários ninguém priorizando o lucro ou sempre a vida vindo em primeiro lugar, né? Isso a gente vê no Brasil e também vê quando a gente faz os webinars que são semanais, quinzenais, às vezes, né? Com o resto do mundo, né? Agora participamos ontem de um global, né? 170 pessoas, diretores falando dessas práticas, né? Como o mundo se move junto, né? Então,
isso a gente acaba tendo mais fé na humanidade, primeiro ponto, né? As pessoas se ajudam no momento de crise. E olhando como... E até, se me permite, como é mais fácil, muitas vezes, para o setor empresarial promover essa colaboração global do que para os setores governamentais, onde, às vezes, os países têm mais dificuldade de achar, né, esse rumo comum. Né? Aí mas só um comentário pessoal meu. Não, mas absolutamente não vivemos num sistema diabático, fechado, hermético. As influências existem, mas como as nossas companhias e como a gente vê colegas conseguem navegar em mais essa pedra que existe no meio do caminho. Mas voltando ao tema, né, o que eu gostaria de compartilhar, acho que foi uma prática de sucesso, inclusive alguns cases da Heineken, né, como dentro dos comitês, o que destacou muito e que trata dessa parte que a gente está falando agora, de pessoas, a gente fez um comitê na companhia no Brasil chamado Comitê do Otimismo, porque a gente está vendo como bloqueia efeitos negativos, como é que mitiga desvios, e esse comitê falou assim, como é que a gente pode fazer melhor, né? Como é que a gente pode olhar para fora? Tem várias práticas, né? A Heineken, ela sumariza isso, no período ela investiu ou contribuiu mais ou menos em 16 milhões de reais para as comunidades, e uma das iniciativas que fez muito sucesso na proteção da cadeia, quantas pessoas trabalham em bares e restaurantes, não é? Então, é só um exemplo. Esse exemplo não vai encerrar tudo que a Heineken fez, mas esse exemplo eu gostaria de destacar, que chama Brinde do Bem, né? Em que você dava R$100 para o seu principal ponto de venda, você escrevia seu bar, primeiro você se declarava fã, falava, eu gosto desse bar, eu não quero que ele feche, que o seu Zezinho, o garçom, como é que eles vão se virar agora que a gente não está lá dando gorjeta, etc. Então, você, até R$100, você comprava lá um direito para consumação depois que a pandemia passasse, e a Heineken entrava com igual valor. Então, esse tipo de contribuição mostra e abrange todo o portfólio, do portfólio mais simples que a gente tem, que a qualidade é a mesma, obviamente, até o portfólio mais específico, mas protege a comunidade e essas pessoas que estão à frente, né? Produzimos também álcool, o álcool da cerveja, junto com a Unilever, a gente fez desinfetantes e doou a comunidades carentes. O nosso próprio produto foi usado como para contribuir com comunidades, né? Então, garrafas, cestas básicas. Então, além de tudo que a gente está fazendo, que os colegas fazem também, provavelmente tem práticas semelhantes, é legal contribuir e entender que o discurso de uma empresa inserida na sua comunidade, ele vai além quando ele se mostra em práticas concretas, né? Então, eu destaco o Brinde do Bem e destaco as doações de álcool e de água e refrigerantes para as comunidades mais necessitadas. Acho ótimos exemplos. Pessoal, uma outra pergunta que vai numa linha um pouco diferente, né? Mas que eu acho que também é importante diante de tudo isso que a gente conversou até agora, e principalmente dessa necessidade de uma maior agilidade e flexibilidade para lidar com todo esse cenário mais volátil que a gente está lidando nesses últimos meses e que provavelmente vai continuar se estendendo para o futuro que nós temos aí diante de nós, né? Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, talvez começando pelo Sidney, né? Como é que as empresas de vocês estão lidando com a questão da tecnologia como fator importante para promover, né, essa maior agilidade e para reforçar os pontos fortes das empresas de vocês para permitir essa maior agilidade, essa maior flexibilidade. E principalmente no momento, né, onde, como todo mundo aqui já comentou, a questão do cuidado com o fluxo de caixa, certas limitações ou cuidados maiores com relação a investimentos, né? Como têm sido as políticas de decisão sobre investimento em tecnologia, aonde vocês enxergam uma contribuição fundamental da tecnologia e quais são os critérios para tomada de decisão sobre esse assunto nesse momento? Vamos dividir em duas partes a tecnologia, né? A tecnologia da manufatura, né? E a tecnologia da informação, né?
Se a gente observar que nós tivemos 1.800 funcionários em home office, que não tinha nenhuma prática dentro da companhia, em praticamente 10 a 15 dias, essas 1.800 pessoas já estavam com equipamentos, se não tivesse equipamento próprio. A empresa, a nossa área de tecnologias, mobilizou para disponibilizar ferramentas de videoconferências que não existiam até então numa situação como essa. Isso foi muito ágil e conseguiu, obviamente, manter a operação, né, sem que houvesse nenhum tipo de prejuízo. Então, foi fundamental, né, essa parte da tecnologia para dispor os recursos necessários para o nosso pessoal que estava trabalhando em casa, né? Quando olhamos para a manufatura, da mesma forma, como comentei um pouco mais cedo, se nós já pensávamos que teríamos que ter uma velocidade para a implementação de várias aceleradores de ganho de produtividade, hoje nós afirmamos que estamos pensando lentamente. Temos que ser mais ágeis ainda, né? Por conta de confiabilidade, por conta de você ser mais assertivo, por conta da sua eficiência operacional, ela tem que ser bem mais aprimorada, sempre ter um inconformismo construtivo, né? Tudo que é feito está sendo feito de uma forma adequada e justa, o que nós temos é uma forma adequada e justa, porém, destacou-se várias oportunidades ainda que a gente pode avançar. E se nós não tivéssemos feito algumas coisas no passado recente, de implementação de novas tecnologias que nós colocamos em manufatura, acho que a dor poderia ser maior, né? Isso só confirma aí o que nós precisamos fazer é realmente acelerar esse processo aí de aceleração aí de produtividade. Obrigado. Alexandre, quer comentar alguma coisa com relação na a essa verdade, transformação? quando a gente fala em termos de agilidade na área farmacêutica, não é bem assim, né? Então, assim, em termos de assertividade, com certeza, mas até por ser uma área altamente regulamentada pela Anvisa, né? Se você tem uma ideia nova, seja por um produto novo, ou seja por um equipamento de alta velocidade, por exemplo, que eu quero trocar uma máquina de invase de alta performance lá, a gente não consegue fazer o go live do equipamento quando já tiver já no site, não menor aí que 2 anos, né? Então, pensando em pandemia, too late, né? Realmente é um mundo totalmente diferente, né? Se eu quero mudar, sei lá, um pedacinho da máquina lá, muitas vezes eu preciso aguardar dados de estabilidades, aprovação da Anvisa, que ultrapassa às vezes 2 anos, né? Então, a decisão da equipe executiva no momento presente já vai impactar lá na frente, né? Daqui 2, 3 e às vezes novos produtos que a gente fala demora mais de 5 anos para ser. Isso não contando nem o estudo, né? A parte de desenvolvimento do produto que eu falo, a parte de só produzir o piloto, mesmo. só a industrialização, de fazer o piloto gerar dado de estabilidade e mandar para a Anvisa, né? Então, realmente o time é outro, né? Acho que a pegada é outra na área farmacêutica, né? E é um desafio tremendo, né? O que a gente realmente tomar decisão agora, a gente vai enxergar só lá na frente, né? E às vezes você nem tá para usufruir e enxergar realmente se aconteceu ou não, o que você estava prevendo, né? Perfeito. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a contribuição riquíssima de vocês para essa conversa até agora, mas nós já estamos nos aproximando das 11h10, né? Eu queria abrir para o Rodilson começar a passar para a gente as perguntas da plateia, que eu acredito que deve ter bastante gente que está nos acompanhando aí desde as 10 horas da manhã com perguntas para vocês e devem estar ansiosos para ter a sua voz também ouvida, né? Rodilson, você pode, por favor, começar a abrir as perguntas da plateia para a gente, por favor? Sim, com certeza. A minha primeira pergunta, né, que acabaram de me enviar, é que eles estão falando que as empresas farmacêuticas, eles direcionaram todos os seus esforços, né, pela expertise que eles têm em P&D, de medicamentos para tratamento de doenças, direcionaram esses esforços para combater o Covid, grande parte delas se voltaram para o combate a esses efeitos.
E a pergunta especificamente é como que as empresas podem se preparar para terem essa capacidade de pivotagem rápida a fim de atender às mudanças do mercado, não somente em momentos de crise, mas no geral. É claro que eu usei como exemplo, a pergunta foi feita relacionada ao ramo farmacêutico e adulterada, mas a ideia é que, se vocês puderem trazer um overview, no geral, como que as empresas precisam se adaptar para, nesses momentos de crise, elas consigam pivotar rapidamente e transformar o seu negócio, se necessário, de acordo com a necessidade do consumidor final. Claro que você falou, na parte de P&D, já tirando essa parte de pesquisa, né, em termos de produtividade, vamos imaginar que empresa X já achou qual seria a vacina, qual seria o melhor tratamento, entender primeiro qual seria a tecnologia, né, e como é que eu falei, né, muitas vezes você não tem essa tecnologia ou não tem realmente equipamentos para ter aquela produtividade que você espera, né? Eu não sei ainda, e isso vai ser um exercício junto com as agências regulatórias, né? O que eles vão disponibilidade, velocidade para a gente poder fazer esse switch, né? E num curto espaço de tempo conseguir produzir, né? Vocês viram na parte de mesmo várias empresas, né? Eles acabaram liberando produzir álcool 70%, né? E a Anvisa deu essa velocidade realmente para diversos ramos num curto espaço de tempo produzir, realmente porque era uma necessidade. Eu acredito, né? Você tem grandes empresas, né? O próprio Instituto Butantan, vocês viram que eles assinaram alguns acordos com o pessoal da China, de poder estar disponível para fazer essa produção, né? Agora, vai depender realmente de ter essa tecnologia e o que a agência regulatória vai dar em termos de velocidade e de retirada de burocracia para você atender, né? Então, esse é um ponto de interrogação, realmente, que eu entendo, né, que estaremos passando, né? E aí, Alexandre e Rodilson, se vocês me permitem, até queria fazer um comentário que sai um pouquinho da área farmacêutica, mas que foi muito salientado por essa questão da pandemia. Se você pegar na área de manufatura discreta, nós estamos vivendo ainda, né, uma demanda muito grande por insumos, por equipamentos para a área médica, respiradores, ventiladores móveis ou fixos para UTI, máscaras, equipamentos de proteção individual para a área de saúde, né? E nós temos visto no mundo todo e também aqui no Brasil muitas empresas que nunca produziram equipamentos específicos para a área de saúde, mas que tiveram, por conta de baixa demanda dos seus produtos tradicionais, uma capacidade ociosa, pivotando rapidamente para produzir máscaras, produzir face shields, produzir até respiradores, e uma das questões básicas para isso foi, primeiro, uma boa padronização de processos e, na nossa opinião, o uso de inovação aberta, ou seja, comunidades aonde você podia promover a colaboração, e nós mesmos na DASSO participamos de várias delas. Nós promovemos uma comunidade global chamada Open Covid-19, onde pessoas e empresas do mundo todo compartilhavam ideias, projetos, expertise. Então, tudo bem, eu tenho uma capacidade produtiva na minha fábrica, mas eu nunca fiz um equipamento para a área médica. Alguém pode me dizer quais são os requisitos, como é que eu faço? Me dá um projeto que eu sei que funciona, que já foi aprovado pela FDA ou pela Anvisa, que eu posso usar a minha capacidade, ela é adequada ou não, e com isso, essa capacidade de pivotar não fica dependendo apenas da empresa, mas da possibilidade de você achar um ecossistema que complemente as suas competências para te dar essa facilidade de pivotagem. Eu acho que a colaboração, a inovação aberta é uma forma, padronização de processos é uma outra coisa importante, e a gente viu muitos exemplos disso acontecendo, continuam acontecendo, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai levar, talvez, como lição aprendida para o futuro, de o quanto a gente sair, né, dos limites da nossa empresa para colaborar de uma forma mais aberta com outro ecossistema, com empresas com quem a gente nunca teve contato antes, pode facilitar esse tipo de mudança rápida. Sim, sim. Excelente. Mais algum comentário? Não, então vou partir para a segunda pergunta. Eles perguntam que muitas empresas tiveram que reavaliar soluções de automação para reduzir o número de trabalhadores no chão de fábrica, movimento de materiais, automação de tarefas repetitivas, incluindo montagem e manutenção preditiva. E com base nisso, eles gostariam de saber, no geral, né, de vocês,
como vocês têm atuado dentro da empresa, né, de vocês relacionado à manufatura em si, a fim de manter a produção funcionando e garantir a segurança dos que estão produzindo. E aí, Pode Sidney? começar, pode ser, Sidney. Pode ir, Saulo. Então tá bom, pulo eu aqui. Essa resposta ela é ampla, eu vou tentar resumir, né? A automação é uma perna do que a gente chama na Heineken de High Performing Organization, né? Ela está dentro de uma estrela, né, que tem 6 pontas, né, que começa muito com processos e tarefas, passa por governança adequada, pessoas e competências, a estrutura que você precisa ter para organograma mesmo, né, informações e sistemas, e também a parte de reconhecimento das pessoas. Então, quando você cruza todos esses elementos, você sai com um plano que a gente chama, que é um plano de 5 anos, em como você vai otimizar custos, otimizar processos, melhorar o nível das pessoas, porque a automação ela é uma ferramenta, ela não é um alvo. Tem um livro que a gente gosta muito que chama Good to Great, de Jim Collins, que ele fala no último capítulo, a tecnologia, né, trabalha para você e não o contrário. Então, ela tem que estar dentro de um contexto. Então, no momento de crise, se você deixa para pegar o guarda-chuva só quando começou a chover, provavelmente você vai se molhar e, se encontrar o guarda-chuva, vai pagar mais caro, não é? Então, esse trabalho ele tem que ser feito prévio, tem que ser uma jornada em que a automação, sim, ela vai trazer mais segurança para as pessoas, mais conforto para a repetitibilidade dos seus batches, né? Mais confiabilidade para o produto e, portanto, entra num ciclo virtuoso em que você consegue remunerar melhor pessoas mais capacitadas. Então, é mais ou menos nesse contexto, porque agora sair correndo, por exemplo, no momento da crise, pode até ser certo pontualmente, mas vai pegar alguma coisa que era tão clara que já devia ter sido feito antes, na nossa visão, né? Então, isso advém muito de um plano, de uma estruturação, de uma filosofia de trabalho em que você olha para a produtividade, fazer mais com menos e fazer, como se chama, first time right, fazer certo da primeira vez. Pode parecer um pouco filosófico ou aberto, né? Mas é muito concreto, muito consistente, onde aí sim, voltando, né, a automação e a inovação que eu citei antes, elas entram. Por exemplo, se você deixasse para pensar o teu portfólio no momento da crise, uma linha de latas, por exemplo, ela custa milhões e demora 2 anos para ficar, do momento que você assina o investimento até o momento que ela começa a rodar. Então, você não tem esse tempo, você precisa se preparar antes, né? Aí é um plano de médio prazo, curto prazo, que é o Strategic Plan da companhia, muito estruturado com as pessoas certas, ok? Uhum. Corroborando aí Sidney, com você tem o algum Saulo, exemplo? Sim, corroborando aí com o que o Saulo está falando, exatamente isso. Acho que a questão da pandemia, ela não questão de acelerou uma preditiva, não acelerou uma corretiva, uma preventiva, algo do tipo, né? É tudo baseado realmente em planos, né? Nós, por exemplo, nós temos o plano diretor de automação e plano diretor de infraestrutura. Então, ela tem que correr em paralelo para que seja coisa sustentável, para que realmente você tenha uma confiabilidade de todo o seu sistema de uma forma adequada. É muito em cima que o Saulo comentou. E tendo essa estrutura, você, óbvio, consegue fazer leituras e ajustes. O item A, B e C, peraí, isso aí seria para uma expansão de mercado, vamos substituir e redirecionar recursos para um outro ponto que tinha menor importância, mas que agora mitiga um efeito XYZ, né? Onde, por exemplo, eu estava colocando mais automação numa linha de um determinado SKU, esse recurso é versado numa linha de um SKU que é mais admitido no momento de crise. Esses ajustes, obviamente, eles são feitos. E até, se você me permite, Saulo, fazer um comentário em cima de um ponto muito importante que você colocou, a questão do right first time, né? Ou seja, de você assegurar com todo esse planejamento e com toda essa infraestrutura prévia que você tem que ter, não só na área de automação, mas na área de processos e
e tudo mais, né? Que quando você for implementar qualquer solução, você faça isso correto da primeira vez. Existe uma coisa que é muito utilizada em outras indústrias e que na indústria basicamente de alimentos, bebidas, CPG de uma forma geral, está começando a ganhar importância muito recentemente, que é a questão da simulação, ou seja, você testar virtualmente essas possibilidades, esses cenários, para você cometer todos os erros que você tiver que cometer no mundo virtual, aonde você tem Ctrl Z, né? Se você errar, desfaz, faz de novo a um custo muito mais baixo e você pode simular e testar vários cenários. É uma coisa que, para algumas indústrias, ainda é um paradigma novo, não tem tanta cultura de se fazer isso e talvez até nem tantas pessoas com skill para fazer isso. E uma das coisas que a gente, como fornecedor de tecnologia, aprendeu é que a gente precisa facilitar o acesso a esse tipo de tecnologia para todo mundo, seja com soluções em cloud, seja com modelos de subscrição, seja com formas de a gente fazer os primeiros projetos, ou seja, simplificar o acesso à tecnologia para que uma coisa que até 2 anos atrás era coisa que só as grandes montadoras ou as grandes empresas do setor aeroespacial tinham competência e recursos para fazer, se torne realmente uma coisa mais acessível e popular para todas as empresas, porque o benefício ele é palpável, ele é visível para todo mundo, o acesso que talvez não seja tão simples e a gente tem que trabalhar junto para que todo mundo possa ter acesso e possa se beneficiar disso. Só concluir rapidamente, se você pegar esse viés, você fala de novos equipamentos e tecnologias, ele tem que estar dentro de um contexto, porque não é só o CAPEX, né? Uhum. Aí você fala, mais do que saber o que precisa ser feito, é garantir que seja feito. Vou ser mais claro. Você tem dentro do TPM, ou Lean, ou qualquer metodologia que você... Tem o Early Equipment Management. Então, o sujeito assenta uma tecnologia, não tem o dono para assentar, não amarra esses equipamentos nos suas preventivas, corretivas, não treina as pessoas, o ramp-up ele é ruim ou não acontece adequadamente, e aí a culpa é da tecnologia. Então, mais uma vez, a gente volta. Não é tecnologia pela tecnologia, mas como ferramenta que suporta o seu business dentro de um contexto. Perfeito. Excelente, pessoal. Nós vamos encerrar as perguntas agora, né? Visto que já estamos em cima do tempo que nós comentamos no início, de 1h a 1h15. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Porém, valeria a pena 1 minuto de cada um para as considerações finais, pode ser? Na mesma sequência, que pudesse o Alexandre fazer as suas considerações finais, depois o Sidney, depois o Saulo e finalmente o Igreja. Por favor, Alexandre. Legal. Primeiro eu queria agradecer aí o convite, o Dilson e o pessoal da WC Connect. Espero que passe logo essa pandemia. Vou falar que eu, como esportista amador, sentindo muita falta de jogar aquela bola, tomar Heineken lá nos finais de semana, né? Mas acho que, por outro lado, né, da mesma forma que eu não lembro se foi o Saulo ou foi o Cid que comentou sobre a guerra, a gente aprende também muito sobre a guerra, né? Então, acho que tem coisas positivas, né? Pela pandemia, né? Então, de novo, reforçando, acho que a gente aprendeu sobre as tecnologias, eu vi aqui, inclusive, nos chats aqui, o pessoal perguntando sobre a transformação digital, acho que essa parte trouxe e acelerou muito, acelerou demais, né? Não só a parte de comunicação, mas também na parte de processo, né? E espero que venha para ficar, né? Para trazer realmente com uma fortaleza para as empresas, né? E acho que a parte também de saneamento, a parte de higiene pessoal, acho que o próprio brasileiro não tinha um hábito tão grande de lavar as mãos, e acho que espero que pós-pandemia isso continue, né? Da mesma forma que a gente usava o cinto, começamos a aprender a usar o cinto de segurança, acho que o cuidado e higiene pessoal pós-pandemia, espero que isso se mantenha, né, e traga resultado para todo mundo, né, tá? Agradecer aí, pessoal, agradecer a igreja, Sidney, né, Rodilson, pelo convite aí, tá bom? Obrigado aí. Por favor, Sidney. Obrigado aí, Rodilson, pelo convite. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado, igreja. Obrigado, Saulo. Obrigado, Alexandre. Acho que foi muito bacana, né? Acho que o recado que a gente deixa aí para a manufatura é que nós temos muitas oportunidades, né? Por mais que você avance, ainda as oportunidades existem. Crises, quando chegam, eles chegam para nos abrir os olhos àquilo que a gente realmente tem de oportunidade.
Não adianta a gente ter muitas tecnologias se a gente não tem pessoas, né? E como o nosso presidente fala, né? Quando nós temos prédios, equipamentos, tecnologias, isso não importa nada se nós não tivermos pessoas certas no lugar certo. Então, acho que é um grande papel da manufatura fazer com que as pessoas realmente façam a coisa acontecer, estejam engajadas e comprometidas para que tenha aí uma manufatura melhor. Obrigado novamente. Igualmente, agradecer os bons momentos que a gente dividiu essas informações, uma saída da rotina, sempre aprender e ouvir, olhar para fora, uma oportunidade ímpar. Obrigado aos colegas também que estão aí acompanhando no YouTube, e que a gente possa ter oportunidades próximas de também trocar experiências, né? E dizer que essa crise passa logo, só esse logo que a gente não sabe quando né? E que a gente vai continuar no firme propósito de desenvolver uma companhia cada vez mais cara, no sentido de apreciada pelo nosso público, e só vai conseguir isso se a gente cumprir a nossa missão, né? E a nossa visão, que é estar no coração. Ela é escrita assim, a visão da Heineken no Brasil, né? Estar no coração, e não é por acaso que o coração vem primeiro, e no copo de cada brasileiro que a gente produz, além da cerveja, refrigerantes também, né? Então, está no coração e no copo de cada brasileiro. E só vai conseguir isso se for relevante na comunidade que atua e se respeitar, que é um dos nossos valores, os clientes e os nossos parceiros. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Excelente. Igreja? Eu queria encerrar agradecendo a W6 Connect na sua pessoa, Rodilson, e a toda a equipe de vocês por terem promovido esse bate-papo. Agradecer aos colegas, né, ao Alexandre, ao Sidney, ao Saulo, pela participação brilhante aqui com a gente, por terem dedicado mais de 1 hora do tempo de vocês. Eu sei que não é fácil hoje em dia abrir um espaço na agenda de vocês, e eu agradeço muito pela disponibilidade de vocês. Queria agradecer principalmente a todas as pessoas que nos acompanharam durante esse tempo todo através das redes sociais, né, pela participação, pelo interesse. Eu queria deixar uma mensagem final, né, concordando com o que vários dos colegas aqui já colocaram. Nós estamos passando por um momento de crise, certamente vamos superar essa como superamos outras. Toda crise é um momento de oportunidade. Todos nós, como pessoas, como cidadãos, como empresas, vamos pagar o custo por esse momento que nós estamos atravessando, mas o benefício que a gente vai extrair de tudo isso ainda está em aberto e depende da atitude de cada um de nós, como pessoa, como empresa, como cidadão. E eu sou uma pessoa, por natureza, otimista. Eu acredito que nós estamos diante de uma excelente oportunidade de sairmos muito melhor no final desse processo todo, e eu acho que os exemplos de solidariedade, de engajamento e de dinamismo que a gente tem visto, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, me dão uma grande esperança de que, ao final de tudo isso, apesar do alto custo que toda a sociedade vai pagar, a gente vai ter boas lições aprendidas e nós vamos sair melhores de tudo isso. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Pessoal, da minha parte, um agradecimento especial ao Alexandre, ao Sidney, ao Saulo e à Igreja pela participação, empenho e principalmente pela preparação. Eu sei que vocês são protagonistas nas empresas que atuam, e ter dedicado esse tempo para o nosso webinar da W6 Connect nos deixam bastante orgulhosos. Muito obrigado aos participantes, aqueles que acompanharam no YouTube, aqueles que fizeram perguntas. Pedimos desculpas pelo tempo, a gente não está conseguindo abordar todas elas, né? Mas um agradecimento especial também à equipe da W6 Connect pelo planejamento. Eu sou o Rodilson Silva e até o próximo evento da W6 Connect.